Nem sempre o futebol pertence às estrelas. Nem sempre é para os que ganham tudo. Nem sempre é para os milionários nem para os privilegiados. Às vezes, o futebol dá ao mundo histórias humanas, histórias que nos lembram porque esse esporte é tão especial. Histórias que nos ensinam que não se trata apenas de títulos, fama ou dinheiro. Trata-se de paixão, de coragem, de estar presente, mesmo quando o mundo diz que você não pode. Essa é a história de Conor Tracey, um goleiro amador da Nova Zelândia que viveu uma das partidas mais difíceis, mais dolorosas, ao mesmo tempo, mais inspiradoras de sua vida. O dia em que sofreu 10 gols em uma única partida do Mundial de Clubes. Uma goleada histórica que ficou registrada para sempre nas estatísticas. Mas também, uma lição inesquecível de valentia, de humildade e de amor puro pelo futebol. Porque, diferente da maioria dos jogadores que vemos na televisão, Conor Tracey não é um jogador profissional em tempo integral. Nunca foi. Nasceu e cresceu na Nova Zelândia, um país onde o rugby é o esporte rei e onde o futebol luta para sobreviver em meio ao desinteresse da mídia. Em um canto do mundo onde ser jogador de futebol não te transforma em estrela. Onde os campos nem sempre estão cheios e as oportunidades são escassas. Sua vida sempre foi simples. Uma vida como a de qualquer pessoa. Trabalho de escritório. Rotina. Família. Amigos. E, no fim do dia, futebol. Mas para Conor, o futebol não era apenas um passatempo. Era sua outra vida. Seu escape. Sua paixão secreta. O lugar onde podia sonhar com algo maior. Enquanto muitos jogadores sonhavam com estádios lotados e contratos milionários, Conor dividia seus treinos com um emprego comum, cumprindo horários como qualquer trabalhador. Pela manhã, trabalhava como assistente técnico. À tarde, treinava. À noite, sonhava. O futebol não pagava suas contas. O futebol não era sua carreira profissional. Mas ele nunca deixou de se entregar. Nunca deixou de competir. Defendia a meta do Auckland City, o clube mais tradicional da Nova Zelândia, um time que representa o coração do futebol amador na Oceania. Um clube que, contra todas as probabilidades, conseguiu representar seu país em diversas edições do Mundial de Clubes. Um clube que não tem estrelas, mas tem guerreiros. Um clube que vive do esforço coletivo e do orgulho de representar um país inteiro, mesmo que muitos não enxerguem isso. Para Conor, jogar no Auckland City não era só jogar. Era desafiar a lógica. Era mostrar que, às vezes, os maiores sonhos nascem longe das luzes e dos milhões. Em 2025, o Auckland City conquistou mais um feito. Classificou-se novamente para o Mundial de Clubes. Uma oportunidade que poucos clubes amadores no mundo têm. Uma experiência reservada para os gigantes do futebol global, para os campeões continentais com elencos avaliados em milhões de euros. Mas, de vez em quando, o futebol abre suas portas para os sonhadores. E lá estava Conor Tracey. Um goleiro amador. Um trabalhador comum. Um homem que, até pouco tempo atrás, jogava em campos de grama irregular na Nova Zelândia. E agora estava prestes a enfrentar jogadores profissionais de nível mundial. O destino quis que o adversário fosse o Bayern de Munique, o campeão absoluto da Alemanha, um dos times mais poderosos e temidos da Europa. Um elenco com estrelas internacionais, jogadores que disputam a Champions League, treinadores de elite e uma história repleta de títulos. O Bayern entrou em campo com toda a sua força ofensiva. Jogadores como Leroy Sané, Joshua Kimmich e Jamal Musiala dominavam cada jogada. Um time acostumado a vencer. Um time feito para destruir defesas. E naquele dia, a história foi dura. Foi brutal. O Auckland City perdeu por 10-0. Uma derrota esmagadora. Um placar que, para muitos, seria impossível de suportar. 10 gols. Um resultado que, em qualquer campo do mundo, seria sinônimo de humilhação. Mas o que ficou gravado não foram os 10 gols. Não foram os números. Não foi a derrota. O que o mundo viu foi algo muito maior. A attitude de Conor Tracey. Nunca se escondeu. Nunca se abalou. Nunca culpou os companheiros. Nunca pediu para ser substituído. Nunca baixou a cabeça. Jogou até o último minuto com a cabeça erguida, com dignidade, com valentia. Apesar da pressão, apesar dos gols que continuavam a cair um após o outro, Conor seguiu lutando. Seguiu se lançando por cada bola, acreditando que cada defesa importava. Quando o jogo acabou, não foi a goleada que viralizou. Não foi a humilhação que circulou pelas redes sociais. O que comoveu o mundo foi sua história. A história do goleiro amador que, sem medo, enfrentou os campeões da Europa. O homem que voltou para casa depois de levar 10 gols, e no dia seguinte, voltou ao trabalho como sempre. Enquanto muitos jogadores voltam para casas cheias de troféus, Conor voltou à normalidade. Ao seu escritório. À sua rotina. Sem imprensa. Sem contratos. Sem desculpas. Mas com algo que muito poucos conseguem conquistar. O respeito do mundo. Porque sim,
Enquanto alguns goleiros têm à sua disposição equipes de nutricionistas, fisioterapeutas, treinadores pessoais e preparadores psicológicos. Enquanto alguns viajam de avião particular e descansam em hotéis 5 estrelas. Conor Tracy trabalhava em um escritório. Conor não tinha contratos milionários. Não dava autógrafos nas ruas. Não vivia do futebol. Vivia para o futebol. O futebol nunca foi seu sustento. Nunca foi seu negócio. O futebol sempre foi sua paixão mais honesta. Seu refúgio depois do trabalho. Seu espaço para sonhar. E por isso, quando sua história veio à tona, deu a volta ao mundo. Porque não era apenas a história de um goleiro que levou 10 gols. Era a história de um homem que representa milhões de pessoas. Conor Tracy se tornou um símbolo para todos os sonhadores. Para os jogadores de bairro. Para os times pequenos que lutam a cada domingo em silêncio, em campos sem público, sem câmeras, sem patrocinadores. Sua história inspirou jovens que às vezes sentem que não são bons o suficiente. Inspirou clubes amadores que treinam sem recursos. Inspirou pessoas que acreditam que a derrota as define. Porque Conor Tracy provou que não é preciso ser profissional para ter coragem. Não é preciso vencer para deixar uma marca. Não é preciso levantar troféus para ser lembrado. Às vezes, só estar ali já é a maior vitória. Hoje, Conor segue competindo na Nova Zelândia. Segue defendendo metas com a mesma paixão, com a mesma entrega, com a mesma humildade de sempre. Segue trabalhando em seu emprego diário, segue levando uma vida normal. Mas já não é apenas um jogador comum. Porque, mesmo que seu nome talvez nunca esteja gravado nos troféus. Mesmo que talvez nunca seja capa de revistas. Seu nome está gravado na memória de quem entende que o futebol também é para os humildes. O futebol também é para os que trabalham de dia e sonham à noite. Para os que perdem, mas nunca deixam de tentar. Para os que voltam para casa sem medalhas, mas com o coração cheio. Esta é a história de Conor Tracy. O goleiro que levou 10 gols, mas conquistou algo muito mais valioso. O respeito do mundo. Porque perder uma partida não te faz um perdedor. Às vezes, os verdadeiros campeões são os que simplesmente nunca param de lutar.